Semana passada eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram para vocês fazerem perguntas polêmicas sobre estudar medicina na Argentina. Vocês fizeram e hoje eu vim aqui respondê-las. E já vamos com a primeira pergunta, que é do Patrick_Ecard. Ele pergunta: é possível trabalhar e estudar sem ter prejuízo pedagógico? Tipo, não precisar faltar aulas e etc. Ou seja, ele pergunta se dá para conciliar trabalho e estudo. E dá, porém vai depender muito do serviço que você tenha. Por exemplo, se o serviço de alguém é de 8 horas, que a pessoa trabalha 8 horas por dia de segunda a sábado, seria um pouco puxado a pessoa trabalhar de manhã, de tarde e ter que estudar à noite. Imagina fazendo isso todos os dias até se formar, 6, 7 anos até se formar. Eu acho que uma carga horária assim seria um pouco demais para a pessoa, não sei se não vou dizer que é impossível, mas ficaria bem difícil. Porém, se a pessoa trabalha meio turno, dá tranquilamente para ela estudar de manhã, trabalhar à tarde e usar a noite para descansar ou revisar quando necessário. Inclusive, essa é a minha rotina, é a rotina da Gabriele também. Nós trabalhamos, estudamos aqui e garanto para vocês que a rotina de muitos brasileiros é essa. Trabalha um turno, estuda outro, se precisa revisar, faz à noite. E uma coisa que você pode fazer também é pegar menos matérias para ficar mais fácil de conciliar. Ou pega as matérias necessárias para aprovar o próximo ano e se achar que está demais, larga uma matéria e fica com menos para você ter mais tempo para estudar e trabalhar. É algo super normal aqui, inclusive eu já precisei fazer. Por exemplo, o primeiro ano tem anatomia, histologia e embriologia, que é uma matéria, mas são duas. Tipo, o nome é histo e embrio, mas são duas matérias, histologia e embriologia, que também tem um pacote de genética e biologia. Ou seja, é muito conteúdo. Então, se vocês estiverem trabalhando e pegar essas duas matérias, bom, quer tentar? Tenta. Mas se estiver muito pesado, larga uma, não tem problema. Faz no semestre que vem ou no próximo ano e foca só em uma para conseguir aprovar direitinho. Aí, como eu falei, no próximo semestre ou no próximo ano, vai lá e pega as que faltaram. Aí alguém vai falar: ah, Marles, mas assim eu vou demorar um pouco mais para me formar. Bom, aí são escolhas, né? E, infelizmente, ainda não são todas as pessoas que são privilegiadas ao ponto de não precisarem trabalhar. Mas vejam com bons olhos, pelo menos aqui na Argentina vocês conseguem trabalhar e estudar medicina, coisa que no Brasil é inviável. Para começar, pessoas que precisam trabalhar já nem conseguem passar em medicina, né? Porque se estão trabalhando, como que vão estudar para o vestibular? Enfim, não quero treta com ninguém, mas vocês sabem que trabalhar e estudar medicina no Brasil é inviável. E vamos para a próxima pergunta, que é do Samuel_Bamberg. UBA leva 10 anos para se formar. Já ouvi várias vezes. Eu resolvi responder essa pergunta agora porque tem a ver com a pergunta anterior que eu acabei de responder. Então, a frase leva 10 anos para se formar na UBA é errado, mas a frase tem pessoas que demoram 10 anos para se formar na UBA, essa sim é certa, porque como eu respondi na pergunta anterior, tem pessoas que precisam trabalhar e estudar. Logo, essas pessoas que precisam trabalhar e estudar, talvez elas peguem menos matérias, talvez elas tenham que largar algumas matérias para conseguir conciliar, e aí sim ela vai demorar 8, 9 e pode ser que demore 10 anos para se formar. Então sim, a frase tem pessoas que demoram para se formar, beleza. Agora a frase todo mundo demora para se formar, não, é errado, porque tem pessoas que demoram 6, 7, 8. Então, quando vocês ouvirem essa história de fulano de tal demorou 10 anos para se formar. Bom, procurem saber a história dessa pessoa, perguntem para ela por que ela demorou tanto. Eu tenho certeza que elas vão falar para vocês que no período que ela estava estudando, ela também estava trabalhando e por isso ela demorou mais tempo. Eu mesmo talvez demore 8, 9, talvez 10 anos para se formar e tá tudo bem, porque eu não preciso de um diploma para ser feliz. A vida é aqui e agora, eu não estou apostando corrida com ninguém, eu gosto de morar aqui, eu gosto de trabalhar aqui, eu gosto de fazer o que eu faço, eu gosto de estudar aqui. Então depois que eu me formar, eu vou ser a mesma pessoa com o diploma. As pessoas acham que eu vou ser feliz depois de me formar, até então eu tenho que apostar corrida com as pessoas e me formar primeiro e depois que eu me formar eu vou começar a aproveitar a vida. Não, gente, aproveitem o processo, vocês não precisam de um diploma para ser feliz. O que realmente importa é a gente estar fazendo o que a gente gosta e ser feliz. Obviamente que se formar mais cedo é melhor, óbvio que é melhor. Só que se a pessoa precisa trabalhar e estudar e tem que se formar em 8, 9, 10 anos,
tá tudo bem também. Como eu disse para vocês, aproveitem a caminhada, aproveitem o processo, porque não adianta vocês também meterem uma pressão na cabeça de vocês que tem que se formar logo, tem que se formar logo. Aí vocês já sabem o que acontece, depressão, ansiedade. Aí quando vê a pessoa já não gosta mais de medicina justamente por causa dessa pressão que ela mesma ou a família da pessoa colocou nela. Então, aproveitem o processo, façam a vida de vocês serem felizes hoje e agora e não precisarem de um diploma para a vida de vocês aí sim começar feliz. Não, aproveitem o processo. Próxima pergunta é do Igor._3. No final de tudo, realmente compensa? Para responder essa pergunta, eu tentei pensar em motivos de não compensar, ou seja, por que não valeria a pena vir estudar medicina aqui na Argentina? Vamos lá, o que eu consegui pensar aqui? Primeiro, poderia ser questão financeira. Aqui as pessoas vivem com uma média de uns R$ 1.500 por mês. Tem gente que vive com menos e, obviamente, tem gente que vive com mais. Mas vamos pegar R$ 1.500 para uma média geral. E eu pergunto para vocês, aonde em outro lugar do mundo alguém poderia estudar medicina com R$ 1.500? Porque a faculdade aqui é de graça, sem vestibular e de qualidade. Me falam outro lugar que somente com R$ 1.500 vocês iriam conseguir estudar medicina. Então, questão financeira a gente já descarta porque aqui é o melhor dos mundos e não tem nem como discutir isso. E eu realmente não consigo pensar em outro motivo para não estudar medicina na Argentina. Porque, como vocês viram no vídeo de como é viver em Buenos Aires, eu mostrei a cidade para vocês. Inclusive é o vídeo que vocês mais gostaram. Vocês viram que a cidade é perfeita. Então, morar aqui é muito bom. A nossa moeda está valorizada, então a gente vai gastar pouco. É perto do Brasil, querendo ou não, em 3 horas de voo você já está no Brasil de volta. O único motivo agora que eu consegui imaginar é das pessoas que sempre moraram com os seus familiares e não conseguiriam ficar longe deles. Inclusive, esse é o maior dos motivos que os brasileiros voltam para o Brasil, porque chegam aqui, tomam um choque de uma cultura diferente, não estão acostumados a ficar sozinhos, sentem saudades da família e voltam. Eu acho que esse é o único motivo que eu não recomendaria para alguém vir estudar medicina na Argentina. Se você é muito apegado à sua família e acha que não vai conseguir ficar longe deles, talvez para essa pessoa eu não recomendaria. Mas para as outras pessoas que têm o sonho de cursar medicina, de longe a Argentina é a melhor opção. E vamos para a próxima pergunta, que é do Ramos Gui, que inclusive é meu amigo. E ele pergunta: é verdade que os professores e ajudantes gostam de ferrar os alunos nas provas? Eu gosto dessa pergunta, é uma pergunta bem interessante, porque ela tem uma tretinha ali no meio. Na UBA tem 2 tipos de professores. Aqueles que são legais, que na hora da prova oral, e sim, aqui tem prova oral, esses que são legais vão tentar te ajudar para ver se tu realmente sabe a resposta, ou esqueceu por estar nervoso, ou não sabe. Esses que vão tentar te ajudar, vamos tentar pegar um exemplo aqui. Se eles perguntam para vocês qual que é a irrigação, sei lá, do estômago, e vocês responderem não lembro, se derem a sorte de pegar um professor ou um ajudante legal, eles vão tentar fazer com que vocês lembrem. Por exemplo, eles podem perguntar: ah, não lembra qual é a irrigação do estômago, mas é a irrigação do fígado, vocês lembram de algo? E sobre, sei lá, aorta abdominal, tronco celíaco, o que vocês sabem sobre tronco celíaco? Ou seja, eles vão ver se vocês realmente esqueceram por estarem nervoso ou algo do gênero e possam se lembrar, ou se não sabe, aí beleza, aí não tem o que fazer. Mas também vocês podem pegar os professores que não vão dar essa ajudinha para vocês. Eles vão perguntar qual que é a irrigação do estômago. Vocês vão falar, não lembro? Eles vão falar, tchau, obrigado, tá reprovado, sabe? Aí tem brasileiros que pegam esse tipo de professores que falam, não sabe, tá reprovado, pode sair da aula, e saem falando, eles fizeram isso comigo, eles foram grosso comigo porque eu sou brasileiro, me reprovou porque eu sou brasileiro. Não, meu querido, tu sabe que tu reprovou porque tu não, por algum motivo, tu não estudou o suficiente e não sabia a pergunta. Inclusive, quando vocês estiverem na faculdade, vocês vão ver os argentinos reclamando dos professores assim, que são meio grossos e tal. Vocês vão ver colombiano, venezuelano, chileno, enfim. Professores que têm essa fama de serem grossos, eles vão ser grossos com todo mundo, tá? Não é porque tu é brasileiro que eles vão se importar contigo. Eles estão um pouco ligando se tu veio de Curitiba, se tu é de São Paulo, se tu veio de Bogotá, se tu é aqui de Buenos Aires. Se você não sabe a matéria, eles vão te reprovar sem choro e é assim que funciona.
Eu já falei isso no canal e eu vou repetir. Sempre desconfie dessas pessoas que falam, eu reprovei por causa do professor, tá? Sempre desconfie dessas pessoas. Nossa, eu tenho muita raiva de gente assim, sabe? Que não assume os erros e ficam colocando culpa nos outros, principalmente nos professores. Vamos para a próxima pergunta, que é da Gisele.Zamboto. Ela pergunta, passar no Revalida é muito difícil e eu posso fazer medicina na Argentina? Essa é uma pergunta que eu respondo quase toda semana aqui no canal, mas vamos lá, vamos responder de novo. Primeiro, o que é o Revalida? O Revalida ele vai medir seus conhecimentos como médico. Então, se você se formar direitinho, bonitinho, se você se esforçou para ser um bom médico, você vai passar na prova, né? Porque é meio óbvio. A prova vai medir seus conhecimentos como médico. Se você for um bom médico, você vai passar tranquilo, assim como milhares de brasileiros que estudam aqui na Argentina voltaram para o Brasil e passaram no Revalida. Agora, obviamente, tem aquelas pessoas que se formaram nas coxas, como o pessoal gosta de falar, e não estudou para o Revalida, principalmente isso. Tem que estudar para o Revalida porque o Revalida é outra prova como qualquer outra. Então, também não adianta só se formar bem e não estudar. Tem que estudar para a prova. Isso acontece bastante. A pessoa se forma, acha que já sabe de tudo e vai fazer o Revalida sem estudar como que é a prova do Revalida. Então, se você se esforçou para ser um bom aluno, um bom médico, se formou bem e estudou para a prova, você não vai ter problemas. Eu, para falar bem a verdade, eu não entendo porque que as pessoas têm medo do Revalida, sendo que a faculdade de medicina já é super, mega, super difícil de conseguir se formar. Aí depois que eu me formo, eu vou ter medo do Revalida. Desculpa, gente, mas não entendo a cabeça de vocês. Principalmente que vocês nem botaram o pé aqui na Argentina e já estão pensando no Revalida, em qual residência vai fazer e já sai perguntando sobre Espanha. Gente, calma, um passo de cada vez. Primeiro vem aqui para a Argentina, comece a estudar, depois pensa em Revalida, depois pensa em qual residência vocês vão fazer. Eu sei que é importante planejar o futuro, mas vamos com calma, tá? Vamos com calma. Vamos para a próxima, que é a pergunta foi feita pelo Cedu Melo. Tem muita diferença de custo de vida de Buenos Aires para La Plata? Para responder essa pergunta, eu perguntei para um amigo que mora lá em La Plata, perguntei o preço dos apartamentos, que apartamento é onde a gente vai ver a maior diferença de gasto, com certeza vai ser o apartamento aqui de Buenos Aires comparado com o apartamento de La Plata. E conversando com ele, eu notei que tinha uma diferença de uns 200 a 300 reais, ou seja, o mesmo apartamento num bairro bom, aqui custaria uns 300, 200 reais a mais em consideração a La Plata. Não é tanto assim, mas para quem precisa economizar, pode ser que seja uma boa diferença. Então, para quem já vem com esse pensamento, nossa, eu preciso gastar, sei lá, R$1.000 ou menos de R$1.000, La Plata talvez seja uma melhor opção que Buenos Aires, apesar de eu gostar muito de Buenos Aires e achar que é uma cidade completa, mas para quem realmente precisa economizar, La Plata, como o Cedu Melo fez a pergunta, sim, talvez seja uma opção melhor. Inclusive, a nossa assessoria também faz assessoramento para lá. E vamos para a próxima pergunta. A Stephanie_T fez duas perguntas. A primeira, existe a treta de direita versus esquerda? Não, esquerda versus direita. Sim, também existe treta aqui de esquerda e direita. Não sei se tanto quanto no Brasil, porque no Brasil anda muito polarizado nos últimos anos, mas sim, também tem treta de direita versus esquerda aqui, como em qualquer outro lugar do mundo. E a outra pergunta da Stephanie foi, tem muitos relatos de racismo aí na Argentina? Então, esse é um tema que eu não gosto de falar muito porque, por motivos de eu ser branco, né? Então não tenho muita propriedade para falar sobre o assunto, nem deveria falar, eu acho. Porém, uma vez eu perguntei para uma amiga preta que já morava aqui há algum tempo, ela falou que ela achava que tinha menos casos aqui que no Brasil. Porém, perguntei só para uma pessoa, né? O que uma pessoa passou, teria que perguntar para outras pessoas. Inclusive, eu tenho dois amigos que são pretos, que são o Ramon e a Isabelle, beijos para eles, inclusive. E depois que eles estiverem morando mais tempo aqui, posso chamar eles no canal, se eles quiserem, obviamente, para perguntar o que eles estão achando, se acham que aqui tem mais casos que em comparação com o Brasil. Mas até lá não vou falar sobre isso, né, por motivos óbvios. E a próxima pergunta polêmica, que na verdade a maioria não está sendo nada polêmico, tá? Eu achei que vocês iriam vir com algo mais pesado, mas tá sendo perguntas normais. A Debbie_Martins fala,
A comida daqui é ruim demais. Ou seja, ela já mora aqui, ela está falando daqui da Argentina. A comida daqui é ruim demais. Quem é do norte do país sofre. Olha, Deb, eu não sei aonde tu andou comendo, mas andou comendo errado, tá? Como é que tu vai me falar que churrasco, que é assado no caso, né? Assado argentino, as massas deles, empanada, media luna, doce de leite. Falar que é ruim? Não sei, não. Eu acho que em comparação com o Brasil, eu acho pior porque no Brasil tem mais variedades. Mas as comidas que tem aqui, eu não me arriscaria a falar que é ruim, não. A próxima é do Wendell ZV. Ele pergunta, o povo argentino é mais liberal ou conservador? Olha, o povo argentino, eu não posso falar sobre o povo argentino porque eu conheço só Buenos Aires. E o pessoal de Buenos Aires, obviamente, é diferente das províncias e das cidades do interior. Mas sobre Buenos Aires eu posso afirmar que com certeza é mais liberal, tem a mente mais aberta aqui em comparação com a maioria dos brasileiros. Por N fatores que eu poderia citar aqui para vocês, mas eu acho que cabe fazer um vídeo só sobre isso. A próxima é da _bc.gomes. Ela pergunta, a Argentina é um lugar melhor para morar que o Brasil? E de novo, igual a pergunta anterior, eu não posso falar sobre toda a Argentina porque eu não conheço toda a Argentina ainda. Eu conheço só Buenos Aires e se eu fosse falar só de Buenos Aires, sim. Buenos Aires com certeza é melhor do que 90% das cidades do Brasil. E sim, eu conheço muitas cidades no Brasil porque meu pai era caminhoneiro, então sim, eu falo com propriedade. Eu acho que eu conheço todos os estados do Brasil, inclusive, e Buenos Aires é melhor que 90%. 99%. Próxima é da Bormon. Cheguei agora e já me falaram que os argentinos não gostam de trabalhar. Isso é real? Olha, não, falando sério agora, quem gosta de trabalhar? Você gosta de trabalhar? Eu não gosto de trabalhar. Esse é um assunto legal que inclusive eu comentei faz uns 2 vídeos atrás. E sim, aqui eles têm mais a costura de aproveitar a vida do que ser noiado e querer trabalhar demais. E como eu falei no outro vídeo, aqui você nota bastante isso, principalmente na hora de abrir os comércios. Aqui eles abrem depois das 9, talvez às 10. Sábado talvez não abra, ou se abre até meio-dia e depois fecha. Eu vou falar que é errado? Não vou falar que é errado, porque como eu disse para vocês, eu também não gosto de trabalhar. E você, gosta de trabalhar? Ah, e a explicação para a cultura deles serem diferente para a gente, também já tinha explicado no outro vídeo, é que a cultura deles é muito mais parecida com a do europeu e a nossa mais parecida com o americano dos Estados Unidos. Então, se vocês conhecem o povo europeu, já viram em filme ou série, inclusive na série Emily in Paris, que se passa em Paris, nossa, além de parecer a cidade de Buenos Aires, Paris, pela arquitetura que é bem igual, o modo de ser dos franceses também lembra bastante o argentino. Inclusive, a protagonista, que eu esqueci, que é Emily, obviamente, ela também nota isso, que tipo, lá tudo abre mais tarde comparado com os Estados Unidos. Enfim, é uma série legal para vocês olharem e notarem essa diferença de cultura do argentino para o brasileiro e do americano para o europeu. Bom, era isso. No final das contas, as perguntas polêmicas não tiveram quase nada de polêmica, mas a culpa é de vocês, tá? Vocês que fizeram essas perguntas. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta mais polêmica do que essa, como vocês sabem, é só deixar aqui embaixo na descrição. E quem precisar de ajuda para visto da medicina na Argentina, também sabe que o nosso contato está sempre aqui no QR Code ou aqui embaixo na descrição. Chama nós que a gente vai ajudar vocês a realizar esse sonho. Era isso. E sim, era isso. Não tem mais nada importante para falar. Qualquer coisa, só me chamar. Tchau. Told you you so extra, but I know I'm the same. Love me in spite of my try.